Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai ver o capítulo 3, Status Físico da Matéria, certo? Está na página 24, a imagem está meio embaçada, mas dá para vocês ir acompanhando o áudio aí e verificando a página. Página 24, ó, Status Físico da Matéria. A gente vai estudar as mudanças do estado físico, no caso na 25. Mas também a gente vai ver a página 26, certo? Então vocês dão uma lida aí nesse capítulo 3 completo, ó. A página 27 também. A página 28, temperatura e mudança de estado, pressão e mudança de estado e outras propriedades da matéria na página 29, certo? Então todo esse capítulo 3 que eu vou explicar para vocês agora, certo? Eu fiz um esquema aqui na folha, só um momento, viu? Como a gente está estudando os estados físicos da matéria, eu fiz um esquemazinho aqui para vocês verem os três estados físicos. São três, certo? Então, como a gente vê aqui, um dos estados físicos é o sólido, certo? No caso é sólido, líquido e gasoso, está lá embaixo. Vamos já entrar nesse assunto. Vamos primeiro para o sólido. O sólido, pessoal, tem a forma fixa. Como assim a forma física? O que é a forma? Ela tem, é como se fosse uma matéria, por exemplo, uma borracha. Ela tem a sua forma, certo? Ela tem a sua forma fixa. Como assim fixa? Que a gente não pode mudar a composição dela. A gente pode mudar o tamanho. Ela pode ser maior, pode ser menor. No caso, uma borracha, quando a gente vai usando, ela vai ficando menor, certo? Então, a borracha, não só a borracha, mas toda a matéria tem a sua forma fixa. Se ela tiver a sua forma fixa, ela é sólida, ela está no seu estado sólido. Então, aqui são as características, esses quatro aqui, são as características de um estado sólido da matéria. Então, a forma física, ela tem a sua forma propriamente dita, né? O seu volume, o que é o volume? É o tamanho, volume fixo. Depois que é determinada uma matéria, por exemplo, uma borracha, de novo, né, um exemplo, uma caneta dessa, ela tem o seu volume, ela tem o seu tamanho fixo, ela nunca vai mudar, ela tem o que é dentro dela que vai acabar, no caso a tinta, já é outro tipo de matéria, que não é mais no estado sólido, é no estado líquido, certo? Desculpa a imagem embaçada, mas dá para vocês escutar o áudio aí. Então, caso o vento que é muito forte, certo? Então, forma fixa, volume fixo, né, que nunca vai mudar o tamanho. Já a energia cinética baixa, o que quer dizer isso? O que é o estado sólido? O que é que tem a ver a energia cinética? O que é energia cinética? É a energia do movimento, é o trabalho, certo? É a energia gerada através do movimento. Então, se dá o nome na física como energia cinética. Baixa, como assim baixa? O estado sólido, as suas moléculas estão todas juntas, pessoal. Então a sua energia ela é baixa. Por quê? Porque todas as moléculas, como elas estão juntas, elas não gastam muita energia, porque elas estão reunidas, certo? Então algo que está muito unido gasta pouca energia, porque a união faz a força, certo? Então, e a agregação alta? O que é agregação alta? Agregar é a junção, é as moléculas, como as moléculas estão engajadas, estão introduzidas, estão relacionadas. Então é alta, por quê? Porque elas estão muito juntas. Então aqui são as quatro características de um estado sólido. Bom pessoal, agora a gente vai ver o estado líquido, né? O estado físico da matéria líquido. Então a gente viu o sólido, né? Nesse instante. Agora a gente vai ver o líquido. Então o sólido tem a forma fixa, já o líquido ele tem a forma variável. Porque o líquido como a gente sabe, um exemplo de matéria líquida é a água, né? O maior exemplo disso. Então tem a sua forma variável. Por quê? Ela pode mudar a sua forma. A gente pode pegar algo e pode colocar açúcar, sal, então ela vai mudar a sua composição química. Então a sua forma ela é variável, ela varia, né? Já o volume fixo, ela existe igual o sólido. Por que fixo? Porque o tamanho dela, por exemplo, se a gente pegar e encher uma forma de gelo,
então com uma determinada quantidade de água, então a sua forma, o seu volume vai ficar. A quantidade de água que tá é o tamanho do gelo, então o seu volume ele é fixo, certo? Então, do jeito que o sólido tem o volume fixo, o líquido também tem o volume fixo, certo? Só a forma que é diferente, que no sólido é fixo e no líquido a forma é variável. Bom, pessoal, no líquido a energia cinética ela é intermediária, certo? No sólido a energia cinética é baixa, ou seja, a energia, os movimentos, as moléculas, como é líquido, de novo, o sólido, as moléculas estão muito juntas. Já no sólido, as moléculas elas estão um pouco afastadas, certo? Então elas vão gastar um pouco de energia para poder realizar a sua composição. Então a energia cinética ela é intermediária. O que é intermediária? Ela não realiza muito trabalho, ela realiza um trabalho, mas não excessivo. Então, a energia cinética intermediária se localiza no estado líquido. Já a agregação, o que é agregação? É a junção, né? A agregação é intermediária também. Como eu disse, as moléculas estão um pouco afastadas. Sólido, a agregação é alta. Por quê? Porque as moléculas estão muito juntas. Já no sólido, a agregação é intermediária, elas não estão muito juntas. Pessoal, já no estado gasoso da matéria, a forma é variável também, igual a líquida, certo? A sua forma é variável, o seu volume é variável também. Por que o gasoso varia? Porque varia do tamanho. Como é gasoso, a matéria ela tem as suas moléculas muito separadas. Lembrando de novo, o sólido, as suas moléculas estão juntas, líquidos estão um pouco afastadas, já gasosos estão totalmente afastados. Então o seu volume ele pode ser maior ou menor. Então por isso que diz aqui variável, que varia de objeto, de matéria. Certo? Lembrando que matéria é tudo aquilo que compõe, tem um peso e ocupa um lugar no espaço, certo? Já a energia cinética é alta. O trabalho que as moléculas irão fazer para se unir é muito grande. Por quê? Porque a agregação delas é baixa, ou seja, elas não estão juntas. Então elas estão muito separadas. Então elas vão realizar uma energia cinética muito grande para poder criar suas moléculas, certo? Para poder compor a matéria, né? Então, lembrando, 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Todas elas têm a sua energia, certo? A sólida é baixa, a líquida é intermediária e a cinética é alta, certo? Um exemplo de gasoso é a água em ebulição, né? Que ela desaparece, então suas moléculas elas vão se separar totalmente para poder realizar o seu movimento. Bom, pessoal, a gente vai ver agora as mudanças de estados físico, né? Tá na página 25. Então eu fiz um esquema aqui para vocês entenderem melhor, certo? Então vamos lá, aqui. As mudanças de estado físico da matéria, ela tem o seguinte: sólido, né? Sólido, líquido e gasoso. Os 3 estados físicos principais da matéria. Para poder o sólido, para poder o sólido virar líquido, no caso o gelo é sólido, ele fica líquido dependendo da temperatura. Então quando você tira a forma de gelo congelada, ela vai descongelar, então vira o líquido. Então quer dizer que o sólido, para ser transformado em líquido, acontece a fusão. Então de sólido para o líquido aconteceu a fusão. Já do líquido para o gasoso, no caso você deixar um pouco de água no copo e de repente vários dias aquela água sumir, então ela de líquido virou gasosa. Então aconteceu a vaporização. Então de sólido para o líquido acontece a fusão, de líquido para o gasoso acontece a vaporização. Já do gasoso para o líquido, o exemplo disso é quando uma temperatura tá muito alta, então começa a suar o nosso corpo, tá o calor imenso e você fica suado, então de gasoso vira líquido no corpo. Então isso acontece a condensação. Já do líquido para o sólido, que no caso você pega a água líquida e transforma em gelo, então de líquido para o sólido acontece a solidificação, beleza?
É possível da gente pegar uma matéria de sólido, ela ser transformada em gasoso, sem passar pelo líquido. Isso pode acontecer do sólido para o gasoso. Quando isso acontece, então aconteceu a sublimação, beleza? Para encerrar esse conteúdo de estado físico da matéria, a gente tem 3 tipos de vaporização, certo? Existe a evaporação, existe a ebulição e existe a calefação. Vou dar um exemplo das 3 para vocês entenderem melhor. Evaporação. Então, o que é evaporação? Um exemplo melhor disso é quando a roupa está no varal. Você lava a roupa, bota no varal para secar, então aquela roupa secou, aquela água que estava na roupa evaporou. Ou seja, ela virou estado gasoso. Então, quer dizer que aqui é um método de vaporização, ou seja, evaporação. Aquela água evaporou. Já a ebulição é quando você muda a temperatura, por exemplo, você pega uma água e coloca no recipiente e aumenta, coloca no fogo, né? Então ela vai ebulir, ela vai entrar no estado de ebulição. Ela vai criar umas bolinhas, né? Na tampa, ou então em cima dela mesmo na camada de água você vê as bolinhas subindo, então isso é ebulição. Um exemplo maior, né? Já calefação é o seguinte: quando você pega a roupa do varal, lembra? Quando você lava a roupa e coloca no varal e não dá tempo de secar, o que é que você faz? Você pega um ferro, né? E passa ela. Você vai fazer a calefação. Como assim? Você vai tentar secar a roupa de qualquer jeito. Você vai colocar algo quente nela para poder ela secar rapidamente. Então você não deixou ela secar naturalmente. Então você usa outros métodos para poder secar. Quando você faz isso, você usa a calefação, certo? Então esses são os 3 tipos de vaporização. Pessoal, tá aqui o capítulo 3 que eu acabei de explicar, certo? Eu quero que vocês resolvam ler mais esse capítulo e vem falando tudo sobre isso. Resolvam não. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as mudanças de estado físico. Aliás, a pressão e mudança de estado, né? E outras propriedades da matéria. Aqui na página 29 fala um pouco de peso e massa, certo? A imagem está meio embaçada, mas dá para você entender. Como assim peso e massa? A diferença de peso e massa é porque, um exemplo, o que é peso? Tem nessa página aí falando, definindo, né? Então peso e massa é diferente. Quando a gente vai na farmácia, a gente diz assim, vamos ver quanto é que a gente está pesando? Quanto é que a gente está pesando? Então você vai ver a relação, você vai ver quantos quilos você está pesando. Então peso e massa é diferente. Massa é o que está dentro do nosso corpo, é a quantidade de massa que tem. Já peso é o valor total do corpo. Por exemplo, quando você fica sentado, o seu peso ele é diferente de você estar em pé. Então você fica mais pesado quando você está sentado. Então é só lembrar do saco de cimento. O saco de cimento pesa de 50 kg. Então é possível você levantar uma pessoa de 60 kg e um saco de cimento você não consegue, é só 50. Por quê? Porque quando o saco de cimento ele é muito concentrado, a sua massa ela está em um determinado local só reunido. E uma pessoa, quando ela está em pé, uma pessoa, né, ela tem seus braços, suas pernas, então o seu peso está distribuído, a sua massa está distribuída. Então vai ficar mais pesado o saco de cimento, embora uma pessoa seja mais de 60 kg, mais de 50 kg, né? Então peso e massa é diferente. Peso é um peso total do corpo, já a massa é em um determinado local dentro do corpo. Então no livro de vocês vem falando muito sobre isso aí. Eu não vou mostrar bem de perto porque a imagem está meio embaçada no meu celular, vocês sabem como é, né? Então acompanhem o áudio aí que vocês vão entender melhor. E dentro do peso e massa, eu tenho a densidade, que nem fala aí na página. O que é densidade? É a relação entre o peso e massa. Como assim? Você vai ter um peso, por exemplo, um barco. Ele é muito pesado, um navio, ele é muito pesado. Porém, ele está em alto mar. Então quer dizer que ele vai se tornar maneiro em relação à água. Então ele vai levitar. Então nesse caso aí é a densidade entre duas matérias, que é a água e o navio, né? Então quando tem essa relação, a gente conhece como densidade, certo? Então dê uma lida nessa página aí, vem dando mais exemplo do planeta, né, da balança. E eu quero que vocês façam o seguinte:
atividade de vocês, vocês vão resolver a página 30, certo? Do livro de vocês, Ciência e Reflexão. Página 30 e ela termina na 31. Porém, tem outra atividade aqui embaixo, ó. Ciência no vestibular. Vocês irão resolver também ela. Começa na 31, 32 e 33, beleza? Então, vocês vão resolver esse capítulo, certo? Estudar ele e resolver essas duas tarefas, que é 2 pontos para vocês. E na próxima aula eu vou fazer a correção dela e a gente vai para o capítulo 4, beleza? Até a próxima aula com a correção.